Graça e paz, amados, aqui é o pastor Wagner Poubel e nós estamos em 30 dias para viver. Hoje nós estamos na meditação do dia 29 e o tema seria fim de jogo, morrendo para poder viver. C.S. Lewis certa vez disse: se eu descobrisse dentro de mim mesmo um desejo que nenhuma experiência deste mundo pudesse satisfazer, a explicação mais provável é que fui criado para um outro mundo. Corrie ten Boom certa vez escreveu: nunca tenha medo de confiar um futuro desconhecido a um Deus que é conhecido. Você não precisa ser fã de esportes para apreciar o entusiasmo, a paixão e o drama de dois oponentes equilibrados no campo. Seja o ponto de definição do jogo de seu filho na escola, seja a cobrança de pênaltis decisiva no campeonato nacional, adoramos testemunhar vitórias miraculosas que parecem surgir do nada. Quando se trata do jogo da vida, porém, chegará um momento em que o apito final será tocado e o jogo vai terminar. De fato, as estatísticas mostram que a morte atinge 100% das pessoas. Você não tem como evitá-la. Não pode trapacear nem dar um jeitinho na morte. No final de tudo, sentirá o momento quando o último apito soará e nenhum jogador miraculoso permitirá que haja uma prorrogação. Quando nosso corpo finalmente se acabar, deixaremos a vida que conhecemos aqui na Terra. Seremos forçados a entrar no processo seguinte, seja ele qual for. Uma pesquisa indicou que 81% dos norte-americanos, por exemplo, acreditam na vida após a morte. Antigamente ninguém gostava muito de falar sobre esse assunto, mas há um fascínio cada vez maior em torno daqueles que passaram de raspão pela morte e acreditam ter visto o que acontece depois do último suspiro. Como enfatizamos nessa meditação, a aceitação de nossa mortalidade pode liberar-nos para viver da maneira mais livre possível. Recebemos a seguinte orientação da Bíblia no livro de Eclesiastes. Diz assim: é verdade, o homem sábio pensa bastante na morte, mas o tolo só quer saber de se divertir. Eclesiastes 7, verso 4. É sábio ver a vida tendo consciência do seu fim. É tolice ignorar o inevitável. Pensar naquilo que vai acontecer quando soar o último apito permite um foco mais preciso na vida. Ajuda a viver com mais propósito e refletir sobre cada momento. Pare um pouco e reflita. Você viu algum lembrete de sua mortalidade nessa semana? Alguma dor ou algum sofrimento? Remédios que usa para manter a saúde? Seu primeiro cabelo branco? Ou outra coisa? Como você se sente quando se vê diante desses pequenos lembretes de que a morte vai chegar? Deus colocou você nessa terra por uma razão, e Ele tem um plano para a sua vida, porém, esta vida não é o fim. As Escrituras são bastante claras em relação a essa realidade. Um dia você deixará de respirar, mas não deixará de viver. Você viverá para sempre na eternidade. No momento seguinte à sua morte, você experimentará a maior celebração ou a maior separação de todos os tempos. O céu e o inferno são lugares reais e podemos decidir onde passaremos a eternidade. Deus poderia ter nos criado como robôs, programados para amá-lo, servi-lo e segui-lo, mas Deus não fez nada disso. Ele se arriscou ao máximo quando nos criou com esse poder que nós chamamos de arbítrio e alguns chamam de livre-arbítrio. Deus o ama tanto que morreu por você, mas deixa que você escolha se vai amá-lo ou não, e se deseja ficar com ele pela eternidade ou não. Fomos planejados para estar em perfeito relacionamento com Deus. Fomos criados com uma saudade da realidade eterna, de um lugar que está além de nossos maiores sonhos. Como diz o velho hino, aqui não é o meu lugar. O céu é o lar do nosso coração, onde a festa de boas-vindas acontece indefinidamente. Mas também é um lugar de não mais. Sim, não mais lágrima, não mais dor, não mais perda, não mais morte.
A Bíblia nos diz, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Apocalipse 21. As pessoas sempre pensam no céu como um lugar místico, onde estaremos sentados nas nuvens. Temos um medo secreto de que ficaremos cansados desse lugar perfeito e enjoados da monotonia dos ralos e das nuvens. Mas se fosse assim, não seria o céu, certo? Não. A Bíblia diz que o céu é um lugar perfeito, cheio de aventura e entusiasmo. A palavra fala sobre o céu e usa a linguagem humana para descrever o que é humanamente indescritível. Diz que haverá ruas de ouro e portões de pérola. O lugar está repleto de valor e significado, de importância e propósito. Todos nós teremos trabalhos ali que nos proporcionarão a verdadeira satisfação. Cristo está ali de modo que experimentaremos mais compaixão e criatividade do que poderíamos sonhar. Teremos um corpo novo e perfeito. Estaremos reunidos de novo com nossa família, amigos e entes queridos que estão lá. Haverá tanta alegria, paz e esplendor ao nosso redor que nem podemos imaginar como será. Se nosso desejo é experimentar o céu, então devemos viver cada momento aqui na Terra preparados para a eternidade. Você não está realmente pronto para viver até que você esteja pronto para morrer. Mas não precisa preocupar-se com isso. Você pode determinar seu destino neste exato momento, se é que ainda não fez. Se você não tem certeza de que tem a vida eterna neste momento, se não está certo de que estará no céu, pode finalizar essa meditação com essa certeza. Em 1 João, capítulo 5, verso 11 e 12, a Bíblia nos diz: E que foi que Deus afirmou? Que Ele nos deu a vida eterna, e que esta vida está no seu Filho. Portanto, todo aquele que tem o Filho tem a vida. Todo aquele que não tem o Filho não tem a vida. Basicamente, chegar ao céu tem a ver com quem você conhece. Se você conhece o Filho, você entra. Se não o conhece, não entra. O céu é um lugar perfeito para pessoas perfeitas, mas o problema é que nós não somos perfeitos. Todos somos pecadores, todos pecamos. É por isso que Cristo veio para assumir o nosso lugar, para que pudéssemos unir-nos a Ele no céu um dia. Isso não significa que merecemos ou que pudéssemos ganhá-lo com esforço. Significa que Jesus abriu o caminho para nós. A Bíblia diz que, por causa daquilo que Cristo fez, somos amigos de Deus. Neste exato momento, você pode orar e pedir que Cristo entre na sua vida, que perdoe a culpa e os pecados do seu passado e lhe dê um futuro no céu um dia. Você não precisa ter medo da eternidade. Deus o ama mais que você pode imaginar. É verdade. Você realmente não pode extrair o máximo de cada momento até saber que a eternidade está garantida. Esse conhecimento o liberta para desfrutar a vida e fazer diferença na vida de outras pessoas. Para um minutinho para meditar mais um pouco. De acordo com uma pesquisa, 74% dos norte-americanos acreditam no céu e no inferno. E você, acredita? Como você descreveria cada um deles a um amigo ou alguém que você ama? O que definiu a ideia que tem desses lugares? Livros, filmes, televisão, Bíblia, sermões ou alguma outra coisa? Vamos continuar. Uma vez preparado para a eternidade, você passa a querer investir naquilo que durará para sempre. Sua perspectiva se transforma, você começa a perceber que muito daquilo que a gente valoriza e em que nos concentramos, na verdade é insignificante e sem sentido à luz da eternidade. É comum vivermos como se fôssemos permanecer na Terra para sempre. Pense nisso da seguinte maneira. Digamos que você sai de férias, está hospedado no hotel onde planeja passar algumas semanas, mas você não gostou do quarto. Então chama seu próprio decorador, decide investir muito dinheiro ali e muda o papel de parede, as cortinas, o quarto, enfim, o quarto inteiro. Você decide comprar uma televisão de tela plana gigante e pendura na parede. Fora do quarto, não gosta de algumas plantas nem flores, então contrata um jardineiro. O tempo passa e você continua fazendo mudanças de acordo com o seu gosto. Então um dia, chegou a hora de ir para casa. É exatamente isso o que muitas pessoas fazem hoje na Terra.
agimos como se nós fôssemos ficar aqui para sempre. Estamos nos concentrando em coisas que parecem de fato importantes para nós naquele momento, mas que, em última análise, não vão durar. Nosso foco precisa ser redirecionado para as coisas que passarão pelo teste do tempo. Na realidade, existem apenas duas: a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia Sagrada, e as pessoas. Bom, a Bíblia diz que a relva murcha, as flores caem, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Isaías 40, verso 8. Desse modo, quando você passa um tempo na palavra de Deus, ou seja, construindo seu caráter, tornando-o cada vez mais semelhante a Cristo, aprendendo os valores da palavra de Deus e aplicando-os, isso tudo dura para sempre e você o leva para a eternidade. As pessoas são outro investimento eterno que se pode fazer. Elas vivem para sempre na eternidade. Assim, sempre que você fizer a diferença na vida delas, essa atitude durará para sempre. É por isso que os relacionamentos são a coisa mais importante da vida. É muito comum nos concentrarmos nas coisas que simplesmente não duram. A Bíblia nos diz assim: é maravilhoso viver, ver a luz, o sol. Se uma pessoa chegar à velhice, deve se alegrar em todos os dias da sua vida, mas deve lembrar também que a eternidade é muito mais comprida. Quando se compara a vida com a eternidade, o que fazemos aqui na Terra não vale nada. Eclesiastes, capítulo 11, versos 7 e 8, versão Bíblia Viva. Não importa quanto tempo tenhamos para viver, ele será apenas alguns segundos se olharmos para a eternidade. O que você faz com Jesus Cristo determina onde você passará a sua eternidade. O que você faz com seu tempo, talentos e bens determina as recompensas que você receberá na eternidade. Você se lembra de um jogo chamado Jogo da Vida? O jogador tinha que escolher uma carreira e um estilo de vida. No final do jogo, havia o dia de ajustes de contas, quando suas escolhas eram avaliadas. Isso não está muito longe da maneira como seremos responsabilizados por nossas decisões. O que você faz com seu traço de tempo aqui nesta terra vai prepará-lo para a eternidade. Para você, a vida só fará sentido quando entender que ela é uma preparação para a eternidade. J.S. Moody era um jovem pastor em Owensboro, Kentucky, e tornou-se grande amigo de um casal da igreja. Certo dia, o marido foi ao gabinete do pastor Moody, claramente perturbado, e disse: J.S., acabei de ouvir uma notícia terrível. Minha esposa está com câncer generalizado, está em fase terminal. Os médicos disseram que ela tem apenas algumas semanas de vida e nem mesmo meses. Jazz, ela está no hospital e pediu para você visitá-la. Não sabemos como lidar com isso. Não sabemos o que fazer. Jazz foi imediatamente ao hospital. Ali, a jovem esposa e mãe disse ao pastor: Pastor, lembro-me de um de seus sermões quando disse que 1000 anos são como um dia para Deus e que um dia são como 1000 anos. Isso é verdade? Os 1000 anos são realmente como um dia para Deus? Ela perguntou. Sim, isso está na Bíblia, o pastor respondeu. Que bom, disse ela, porque andei fazendo as contas e descobri que se 1000 anos são como um dia, 40 equivalem a cerca de 1 hora. Deixarei meu esposo e meus filhos em breve. Ele pode viver outros 40 anos, mas isso será como apenas 1 hora para mim no céu. Quando ele chegar ao céu, eu vou poder dar-lhe as boas-vindas dizendo: onde você esteve na última hora? Você foi para o escritório ou vou fazer compras? Eu senti sua falta. Meus filhos podem viver outros 60 ou 80 anos, mas esse tempo será apenas como 1 ou 2 horas para mim. Então, quando chegarem no céu, os receberei dizendo: como foi a aula hoje? Mamãe sentiu falta de vocês enquanto estava fora. Fiquem pensando em como vocês estavam, porque as mães não gostam de ficar longe dos filhos por muito tempo. 2 semanas depois, J.S. Moody disse que ela partiu para estar com o Senhor. E a última coisa que ela disse ao marido foi: eu te amo, cuide dos meus filhos, vejo você daqui a 1 hora. Isso é uma perspectiva eterna. Essa é a real perspectiva que nos pode motivar a viver um estilo de vida de um mês para viver nos anos que se seguem.
E hoje é o dia que você pode adquirir essa perspectiva, que você pode mudar. Basta você crer em Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. Basta você fazer uma oração entregando totalmente a sua vida a Deus, entregando totalmente a sua vida a Jesus, pedindo perdão pelos seus pecados, confiando nele daqui para frente. Ele mesmo vai mudar o que tiver que mudar na sua vida e vai te dar um novo propósito de vida. Foi o que aconteceu comigo um dia. É o que pode acontecer com você hoje. E para você meditar para a sua vida toda, número 1, passe um tempo pensando em como você imagina o céu. Faça uma pintura, tire uma fotografia, faça uma colagem de recorte de revista ou uma escultura que represente o céu para você. Faça algo pessoal. Coloque a representação no lugar que possa lembrá-lo de onde você deseja passar a sua eternidade. Número 2. Em seu diário, em algum lugar seguro, descreva uma cena em que se imagina vendo Deus no céu pela primeira vez. O que você gostaria de dizer para Deus? O que gostaria de perguntar? O que gostaria que ele dissesse? Passe algum tempo em oração compartilhando seus pensamentos com aquele que ama acima de tudo. E número 3. Que investimento eterno você fez essa semana? Quanto tempo passou envolvido com a palavra de Deus? Por quanto tempo conectou-se com pessoas de maneira significativa? Estabeleça um objetivo eterno para si mesmo. Alguma coisa que você queira fazer e que passe pelo teste do tempo. Alguém que queira investir e encontre tempo para perseguir esse objetivo na semana que vem. E Deus te abençoe grandemente. Até amanhã, se Deus quiser.